E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta quarta-feira. Estamos vivendo a terceira semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala através de parábolas. Ele começou a ensinar às margens do mar da Galileia e havia ali uma grande multidão que estava em volta de Jesus. E Jesus então entrou numa barca, como eu já disse na reflexão do outro Evangelho, a barca representando a igreja de Cristo, Jesus que nos fala através da sua Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos que ouvi-lo, nós temos que estar atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos,
Porque ele diz, olha, em seu ensinamento, ele dizia o seguinte: qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Ele não começa já contando a parábola. Ele fala o quê? Escutai. Temos que estar atentos, ouvidos abertos, atentos para bem acolher essa palavra de Deus, para bem acolher o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a parábola fala justamente disso. Como é que nós estamos acolhendo esta semente? Esta semente que é lançada. A parábola diz que o semeador saiu a semear. E aconteceram 4 coisas diferentes na parábola. E perceba que a semente é a mesma. Não é que existe uma semente mais potente, mais forte, que ali ela dá frutos. Não, a semente que foi lançada é a mesma. E a palavra de Deus que é lançada em nosso coração, em nossa vida, é a mesma. Agora depende da disponibilidade do terreno de cada coração. Como é que cada pessoa está ouvindo essa palavra, a meditando em seu coração? Por isso, atenção a isso. De que maneira nós estamos acolhendo, ouvindo esta palavra? Com o coração aberto, com humildade, com desejo de mudar, se deixando ser moldado pelo Senhor? Ou estamos escutando com arrogância? Eu já sei isso, eu já faço isso e aquilo, eu não preciso, eu já conheço. Sempre uma grande humildade na escuta da palavra de Deus e permitindo que essa palavra vá nos moldando, vá nos transformando, vá nos convertendo dia após dia. E Jesus fala, né? Ele primeiro conta a parábola, depois a explica. Então, eu não vou aqui explicar cada ponto da parábola. Ela já é explicada pelo próprio Cristo Jesus. Então, se você ainda não a compreendeu, que você possa voltar esse vídeo, ouvir novamente, mas perceber isso, que cada terreno é a maneira como cada um está acolhendo e escutando a palavra de Deus. Que a gente tenha esse coração aberto, humilde, disponível, sincero, porque a semente é lançada. Jesus lança essa semente em todos os corações. Mas infelizmente quantas pessoas não estão dispostas para acolher, para escutar e para viver essa sua palavra no dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.